Vamos ao mundo da bolha. O presidente da Câmara, Arthur Lira, enviou uma manifestação ao Supremo Tribunal Federal, defendendo a PEC que limita decisões monocráticas da Corte. Segundo Lira, o texto não interfere na autonomia do Supremo, mas confere maior previsibilidade e transparência à atuação judicial. A manifestação ocorreu em resposta ao mandado de segurança impetrado pelo deputado Paulinho da Força, que tentava barrar a tramitação da PEC. Muito bem. Paulinho, quem pediu para você entrar com isso aí, depois você conta. Muito bem. José Milagre, como é que você vê essa questão? Nós temos 513 deputados federais e aí temos 81 senadores. Aí você tem uma PEC que precisa ter 3/5 de 513, né? 3/5 de 513 é 252, tem 253 deputados federais. Depois nós temos que ter 81 senadores, 3/5 de 81 senadores também já é uma paulada, 40%. Então, eu pergunto para você, 2/3, 3/5 são 60%, né? Qualificado. Então, o quórum qualificado de 513 são 378. Então, eu pergunto, vem um ministro que não foi eleito, não tem mandato popular, e com uma decisão ele para totalmente o trabalho de toda uma instituição que é o Poder Legislativo. Eu não sei qual que é a tua posição. Seria o quê? Uma instituição do judiciário revendo as decisões de uma outra instituição e não uma só pessoa fazendo isso? Como é que você vê a tramitação dessa PEC que o Paulinho da Força, não sei porquê, teve a vontade de impetrar esse mandado de segurança? Capês, na faculdade a gente aprende sobre o sistema de freios e contrapesos, check and balances, que é justamente os poderes serem harmônicos, independentes entre si, e um poder, de certo modo, modela ou modera incursões precipitadas ou excessivas de outros. Nós sabemos de vários atos da Corte que excederam o caminhar natural, inclusive com códigos próprios, com base em legislações que não existem, ou seja, com base em entendimentos próprios, criando uma codificação própria. Eu vejo com muito bons olhos essa PEC, a PEC 8 de 2021, que, aliás, a PEC foi aprovada no dia 9 de abril na Comissão de Constituição e Justiça. E tão logo ela foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, o Paulinho da Força, do Solidariedade, impetrou um mandado de segurança para o próprio Supremo, para que o Supremo avaliasse essa questão. Esse processo está em andamento e aí sim o presidente da Câmara foi instado a se manifestar e fez uma excelente manifestação. Importante destacar que foi aprovado a PEC 8 de 2021, mais 3 projetos que limitam decisões de magistrados. E o caso é bem interessante, percebam, toda vez que houver uma decisão monocrática de um magistrado na corte, isso só poderá se dar no recesso do judiciário ou em situações de urgência ou grave risco de dano irreparável. O que tem de errado aqui? Isso é um instrumento para controlar a banalização das decisões democráticas, que a audiência bem sabe. Quantas decisões monocráticas que nós nos deparamos nos últimos meses, precipitadas, equivocadas, abusivas e que prejudicaram a sociedade. Então, essa PEC tem que prosperar. Os esclarecimentos do Lira foram muito pertinentes e a gente espera que essa PEC vire uma emenda constitucional, porque as decisões monocráticas da Corte precisam de um controle. Parece que o Paulinho da Força se convenceu que não e que não pode ter. Bom, enfim. Meu querido Leandro Ferreira, você é a favor que decisões monocráticas possam parar tramitação de projetos de lei ou tomar outras decisões? Já tivemos casos aí de solturas de traficantes que depois criaram o maior problema, para alguns que nunca mais foram recuperados. Suspensão de redes sociais. Suspensão de redes sociais, ou seja, não é bom que se forme uma maioria para que haja segurança, ou seja, que haja matérias que sejam reserva de plenário. Mas eu não sei qual é a sua posição. Olha, Capês, tive o privilégio de poder assistir algumas aulas do então professor e ainda professor
Flávio Dino, no curso de Direito da UFMA, Universidade Federal do Maranhão, né? E foi lá que eu aprendi o que eram medidas cautelares, que são coisas importantes, né? Então, eu entendo que, na medida em que isso não fira o direito cautelar, ou seja, o direito líquido e certo, né? Eu sou, sim, favorável a limitar essa possibilidade de o Supremo atuar por meio monocrático, né, de um único dos seus membros, paralisar processos, ou até, a gente está falando hoje muito em relação ao legislativo, né, mas é importante lembrar, até para que se recorde de que o Supremo pesou muito contra a política de ambos os lados da polarização brasileira, que foi numa decisão monocrática que o Gilmar Mendes impediu a posse do ex-presidente Lula, na época, como ministro da Casa Civil da Dilma. Aquilo não poderia ter acontecido se tivesse essa PEC já aprovada. Não é por isso que eu concordo porque eu entendo que, na medida em que se garante o direito, né, a medida líquida e certa para que uma pessoa tenha um direito respeitado, né, essas decisões devem sim ser tomadas de maneira coletiva para que a gente não tenha uma situação de um poder invadir a responsabilidade do outro ou sequer, né, de uma decisão ser questionável em si. Não estou nem falando de checks and balances nesse caso, é mais o dado concreto. O que é checks and balances? A população quer saber. Checks and balances, pesos e contrapesos. Explica aí, querido. Sai falando as coisas que nem louco. Dei aquela escorregada, o milagre foi melhor do que eu. Ele falou a palavra em português corretamente, que é freios e contrapesos, né? O que ele se referiu aqui como freios e contrapesos, na literatura internacional, é chamado de checks and balances. Freios e contrapesos, justamente a tradução que é melhor usar em português. Peço desculpas à nossa audiência. Mas o que a gente vê é que é importante, sim, limitar e respeitar os freios e contrapesos, mas também a situação concreta em que uma causa que esteja no STF não pode ser decidida por um único ministro, né? Então, eu vejo favoravelmente. Agora, mas só quero fazer um adendo, Capês. Adende. Eu acho que está na medida essa questão desta PEC, né, vir falar de facilitar impeachment, de o Congresso poder rever decisão do STF ou de qualquer outra medida que está em conjunto com essa PEC tramitando, que são esses 3 outros projetos que também foram aprovados, isso sim é exercer um papel na República que o Congresso não deveria estar fazendo. Essa medida de limitar a decisão monocrática, vamos nessa. O resto, não. Muito bem. Não precisa fazer média com relação ao resto, porque o resto não está sendo debatido aqui, pelo menos ainda. Você já falou que você é a favor dessa, agora o resto. Começa com esse somebody love. O Milagre trouxe o resto. O Milagre falou do resto. Não, isso sim, mas aquilo não. Você sabe que eu sou corintiano, mas o Palmeiras tem um grande time. Não fica na mureta, não, né? Não fica na mureta. Você sabe que ficava ali, o sujeito ali, tinha de um lado o anjo, do outro o demônio. E ele em cima do muro. O demônio, pula pra cá, e o anjo quieto. E o demônio, pula pra cá, e o anjo quieto. Ele perguntou, por que o anjo tá mudo? Não, aliás, o anjo pedia, pula pra cá, e o demônio quieto. Ele tá mudo porque o muro é meu. Minha querida Priscila Silveira, fala pra nós, por favor, a sua posição, porque tá vindo aqui, ai. Eu não quero nem falar o próximo assunto, porque piorou a nossa projeção para a dívida pública. Ai, tá ficando ruim a situação econômica do país. Mas eu queria te ouvir, queria ouvir o Kriegner também, para a gente passar para esse tema aí que preocupa bastante, hein? Projeção do Fundo Monetário Internacional sobre a dívida pública do Brasil. Nossa. Já estou com dor de cabeça, o telespectador ainda não está. Queria te ouvir, você é a favor dessa PEC e qual a sua opinião também, meu querido Henrique Kriegner? Eu falo agora, eu falo? Você. Sim, cada hora uma dor de cabeça, né, Capês? É uma situação envolvendo a judicatura. Eu quero aqui concordar com o Leandro. Em que sentido? Eu até fiz aqui um asterisco, né, para falar para a nossa audiência, concordar em que sentido. Tem situações
que, de fato, a gente não pode esperar o final, o provimento final. O que é isso? A decisão final. Tem situações que são consideradas, que são as cautelares, que são consideradas situações de urgência, que até se esperar o provimento final, haverá ou poderá haver o perdimento daquele bem, né? Então, neste ponto em específico, acho prudente, né, que nós tenhamos, eventualmente, uma análise de um só julgador agora. Mandou, como diz o Leandro muito bem, essa PEC, por quê? Porque limita até mesmo a possibilidade de julgamentos. Eu, realmente, outro dia, tive um HC que demorou 9 meses para se analisar. 9 meses esses que talvez nós não pudéssemos devolver o direito para a pessoa. Então, eu acho que condicionar prazos, né, que tem lá de até 6 meses para declarar a questão da cautelariedade, acho importante. Em julgarem até 30 dias a decisão desses ministros faz com que nós não deixemos, ou nós não deixemos... Nossa, gente, agora eu fiz igual a Vanusa. Enrolei aqui, fez igual né? o bolo. Deixei. Isso. Que a gente não deixe, né, na mão do Supremo Tribunal Federal para que eles julguem sem que tenhamos um prazo específico. Kriegner. Toda tentativa, iniciativa agora do Congresso de limitar os abusos do Judiciário, especialmente da Suprema Corte, são muito bem-vindas, especialmente essa que a gente está vendo agora. Sou de acordo que isso venha acontecer. E o ressalvo que o Milagres trouxe é muito importante, que isso ainda permite com que essas decisões aconteçam em caso de extrema urgência ou quando tem alguma coisa aí de risco iminente. Então, realmente, essa decisão vem para fortalecer o Brasil, diminuir a insegurança jurídica e frear os abusos que estão acontecendo direto no STF. Muito bem. Lembrando que o artigo 97 da Constituição Federal já diz que somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, os tribunais poderão declarar inconstitucionalidade de ato. Então, já há um precedente na Constituição que exige voto do plenário ou da turma. O Fundo Monetário Internacional piorou a projeção para a dívida pública no Brasil. O FMI, seu Leandro Ferreira, aponta uma tendência para o crescimento do déficit até 2029, quando deve alcançar quase 100% do PIB brasileiro, mais precisamente 97,6%. Olha só, copiando o mau exemplo dos Estados Unidos, os democratas que estão falindo o país, os democratas do Partido Americano. Além disso, o fundo passou a ver superávit primário apenas em 2027. Na primeira estimativa, o Brasil atingiria o equilíbrio das contas um ano antes, em 2026, com déficit zero. Leandro Ferreira, esse crescimento econômico que alguns economistas apontavam como voo de galinha foi criado por um excessivo investimento público, gasto de dinheiro público. E é claro que é um desenvolvimento enganoso, porque ele vai aumentando o déficit, depois o déficit cada vez maior obriga impressão de dinheiro, o dinheiro gera inflação, tem que ter arrecadação tributária. Será que esses caras estão aplicando ainda a doutrina do Keynes, que foi um grande economista, mas na primeira metade do século passado agora, é gasto público para insuflar a economia? É uma bolha que está sendo criada? Professor Leandro Ferreira. Caro Fernando Capês, eu não sei se você terminou o livro. Se tivesse terminado o livro que eu te dei, talvez você estivesse aqui defendendo a política keynesiana com muito mais afinco do que tem sido nos últimos dias. Mas, já que você mencionou a política keynesiana, é importante dizer o seguinte: esse estoque de dívida, que não é o déficit ou superávit de cada ano que o FMI está falando aqui. Está falando do estoque de dívida, que é a dívida que o Brasil tem desde lá de Dom Pedro, né? Desde Dom Pedro II, que usou dívida pública para pagar o casamento da Princesa Isabel, para fazer a festa da Ilha Fiscal. Isso tudo acumula no estoque de dívida na medida em que vai sendo rolada, né? Mas aqui a gente tem, nessa situação, os juros impactando no estoque de dívida. Cada vez que os juros aumenta, essa proporção aumenta também. Então, essa piora no estoque da dívida reflete diretamente o preço dos títulos públicos, que vão ter que pagar um prêmio maior com esses juros maior.
Então, que é justamente os juros, né? E o Keynes fala isso no livro dele, aquele que eu te dei, né? Então, se você reduzir os juros, né, e eu espero que isso possa ser o caminho que o Brasil vai seguir a partir do ano que vem, você reduz o estoque de dívida. Sem contar que o FMI precisa... Também eu não li o relatório, né? Uma notícia de hoje, não deu tempo de ler o relatório, mas se o PIB do Brasil aumenta, a proporção cai, porque essa porcentagem é quantos por cento do total do PIB o Brasil tem de dívida. De fato, chegar a esse patamar de 97% é alto, mas se o PIB do Brasil crescer o suficiente, ele reduz. Então é uma questão que precisa ser administrada ano a ano, as autoridades do país estão atentas a isso, né? E eu imagino que muita gente que seguir indicações como essa para realizar seus investimentos pode acabar naufragando. Melhor ficar com as projeções feitas aqui em casa, no país, para tomar suas decisões. Pessoal, minha conclusão, o Leandro é bom. Como ele enrola, foi buscar Dom Pedro II, Dom João VI, falou um monte de coisa. Pessoal, nós quebramos no final de 2022 o teto constitucional de gastos em 160 bilhões de reais. Estamos pagando aí 50 bi de emenda parlamentar, não pagamos tudo ainda, por isso que o Congresso Nacional não funciona, não deixa o governo administrar. Estamos aí, prometeram 16 bi para a Lei Rouanet, não sei se já saiu, não sei, mas foi prometido 16 bi. E nós estamos nos aproximando a 100% do nosso PIB. Os Estados Unidos da América, a nação mais poderosa do mundo, quase aplicou o default, que é um calote. Ele está ali com 1,5 vezes o PIB dele, com uma dívida de 35 trilhões de dólares. 35 trilhões, o PIB dele é 25 trilhões, ultrapassou. Só que tem uma diferença. Os Estados Unidos imprime ali uma notinha de 100 dólares, ele gasta 5 centavos e inunda o mundo e todo mundo é obrigado a fazer compras com dólar. E quem não tem que ir para o sistema SWIFT. Então ele financia a sua dívida inundando o mundo de dólar sem lastro em ouro. Isso desde 15 de agosto de 71. Agora, é uma coisa boa. Eu vejo aqui o Felipe Monteiro, PP, todo país tem que se endividar, não é país que não se endivide, que não cresça. Eu quero saber a sua posição, porque o Leandro concorda com o Felipe, esses economistas aqui, veja bem, são todos pessoas extremamente competentes, preparados, mas eu não sei que ideia que esses caras têm. O Milagre, antes disso, só vou dar um boi pro Capês, porque ele disse aqui, em 2022 a gente quebrou em 100 e não sei quantos bilhões. Eu sei que ele quis dizer 2023, porque ele acha que o Paulo Guedes fez superávit em 2022, então ele quis dizer 2023 na fala dele, né? Mas a hora que ele chegar no fim do livro que eu dei para ele, ele vai ver que todo país que se divida em moeda interna está muito bem posicionado para poder pagar sua dívida. Olha, eu fico até emocionado com a contribuição que o Leandro Ferreira fez para mim, mas ele está enganado. Eu quis dizer dos 2022 mesmo, porque após a eleição de outubro, houve um acordo para que o ministro Fernando Haddad, futuro ministro, e o futuro presidente Lula conseguissem, junto ao Congresso, um acordo deste governo para quebrar o déficit fiscal. Quando eu falo 22, é 22.